E aí, corintiano e corintiana, tudo certo? Bom, vamos falar sobre Corinthians e Santos com a presença do Rock, né, Rock? Com a presença do Rock aqui. Bom, Corinthians hoje um time meio apático. Acho que faltou um pouco de vontade, principalmente no primeiro tempo, de colocar o pé no chão e falar: caralho, isso daqui é um clássico. É porque o time do Corinthians, o Santos conseguiu ter ser muito mais agudo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians tinha bastante a posse de bola, só que não tinha volume de jogo. Foi um time que foi bem pobre na criação, só que o Santos não foi efetivo. Daí quando o Corinthians teve a bola, principalmente com a melhorada no segundo tempo, com a mudança de postura do time no intervalo, falando, pô, que isso, galera, estamos em casa, estamos jogando clássico, temos que ganhar. O time jogou de outra forma e conseguiu ser efetivo, né? Porque quando o Santos teve um bom momento, o Santos não foi efetivo. De agora, quando o Corinthians teve um bom momento, o Corinthians foi efetivo. Isso fez totalmente diferença, principalmente no clássico de hoje. Tivemos coisas diferentes, eu não entendo porquê. Sinceramente, não entendo qual a moral do Maicon pro Maicon ser capitão e pro Maicon ser o primeiro volante. Para mim, é um jogador que é muito superestimado. Não entendo, de verdade mesmo, não entendo. Eu preferia muito mais um Alex Santana ou um Rian ali fazendo a função de primeiro volante ali do que o Maicon. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Félix Torres na lateral. O Dorival foi muito ousado e colocou o Félix Torres na lateral. André Ramalho, Kaká, Fabrício Angeleri. Daí acho que o Dorival pensou que queria ganhar o meio campo, né? Principalmente por causa do clássico. Daí foi com Maicon. Deixa eu até ver aqui quem que foi a escalação, mas se eu não me engano foi Maicon, Breno Bidon, André Carrilho, Maicon, Breno Bidon, André Carrilho, Igor Coronado e Martinez. Foi com 5 e o Roberto Solado lá na frente. Eu acho que por causa desse meio campo, o Corinthians poderia trabalhar muito mais a bola, mas o Corinthians tem sofrido, principalmente com a falta do Garro e do Memphis, de uma criação. Você não vê aquele jogador que pode quebrar a linha com passe, ou pode quebrar a linha com um drible, com um contra um. E uma coisa que eu tenho percebido desde quando o Ramon tava no Corinthians, que o André Ramalho foi mal, né? Que o André Ramalho perdeu chance nessa temporada, principalmente com a virada da temporada. Essa temporada ele não vem jogado tão bem constantemente. Eu acho que o André Ramalho tem que ser testado de volante, sim, de primeiro volante, porque ele mostra que ele tem uma boa saída de bola e ele tem uma marcação relevante. Tudo bem que ele pode chegar atrasado em muitas jogadas, mas se ele melhorar, ele pode ser um bom volante ali ao lado do Ranieri, se o Dorival quiser jogar com 5 no meio campo. Mas eu não sei até quando vai isso, principalmente porque o Garro voltou a treinar. Vamos ver como que o Garro vai estar nos próximos dias, que o Garro é bem, principalmente importante. E vai ter essa parada do Super Mundial que o Dorival vai poder implementar muito mais o seu esquema e sua tática dentro do elenco. Mas falando mais sobre o jogo de hoje, foi um jogo que foi uma boa atuação, tanto do. Acho que foi uma. Não teve ninguém que teve uma atuação muito, muito, muito boa, porque o Corinthians não criou tanto, só que não sofreu tanto. Só que o Santos teve a oportunidade de fazer gol, só que não foi efetivo, e o Corinthians teve. Foi um jogo muito morno, principalmente no primeiro tempo, com o Corinthians, igual eu disse pra vocês, com bastante volume de jogo, mas não conseguindo ser muito agudo, com o Santos que teve posse de bola menor do que o Corinthians, mas conseguiu ser muito mais agudo. Tanto é que eu acho que a primeira chance do Corinthians, grande assim, que um chute foi no gol, foi a cobrança de falta do Igor Coronado, quando sofreu a falta. E o Santos, se eu não me engano, teve uma cabeçada, uma bola que solteou do rolo pro meio da área, e um chute do. Barreal? O chute do Barreal quando o Kaká deu uma afastada mal, né? Foi dar uma casquinha, a bola caiu no pé do jogador do Santos. Mas foi um Corinthians que não sofreu tanto. Não sofreu tanto, não deu milhares de oportunidades pro Santos comandar a partida, mas me incomodou principalmente a postura do time no primeiro tempo. Foi um time que faltou intensidade, foi um time que foi meio apático, mas vitória é vitória. Conseguiu garantir os 3 pontos quando foi melhor. Já no segundo tempo, com a mudança de postura do elenco, foi um time que conseguiu trabalhar muito mais a bola, principalmente pelo lado direito, com Martinez e Carrilho, que esses dois ali têm se entrosado, têm se entendido jogando pela direita ali. Coronado, o Coronado podia jogar melhor, podia ser um jogador que podia chamar muito mais a chance, muito mais a responsabilidade e tentar tirar algo da cartola, né? Porque pede chance, pede minutagem em campo, quando tem, não consegue entregar, ou não consegue entregar tanta jogada aguda,
ou tanta jogada muito mais objetiva pro gol. O que eu espero do Coronado? Pô, cortar e chutar. Angileri passa, né? Igual, por exemplo, ó, hoje foi um esquema com Pingo no meio campo, Coronado na teoria tava jogando pela ponta esquerda e o Bidon mais centralizado. Pô, o Angileri passar, o Coronado puxar e chutar. E outra coisa que me incomodou também foi o tanto de jogada de escanteio curto e falta curta. Lança na área. Eu sei que vocês podem tentar planejar essa jogada, tentar pegar o Santos de forma desprevenida, pegar o Santos de uma forma dormindo, principalmente que o Santos é um elenco que, se eu não me engano, das 11 partidas anteriores, perdeu 7. Mas é algo que eu, sinceramente, acho muito mais demérito do Santos se o Corinthians conseguiu fazer um gol assim, do que mérito do Corinthians. Eu acho que o Corinthians é muito bom na bola parada atacando, principalmente contra times inferiores como o Santos. O Kaká já fez gol assim, o Félix Torres já fez gol assim, o André Ramalho já fez gol. Entendeu? Já fizemos gol em rebote quando a bola passou. Tem o André Carrilho que é muito bom nessas sobras também. Mas agora Coronado cobrou a maioria das coisas curtas e os cruzamentos não foram muito bens assim. Tanto é que o Corinthians não conseguiu criar nenhuma chance clara pelo alto. Tirando o segundo tempo, que foi com o Yuri Alberto com cruzamento, com uma passagem do Marquinhos. Marquinhos que você tem sido padrão nessa jogada. O Carrilho jogando mais para dentro, o Marquinhos passando pela lateral, o Marquinhos cruzando. E foi numa dessas jogadas que saiu o gol do Corinthians contra o Santos, se eu não me engano, no Paulistão. Foi quando o Yuri Alberto conseguiu antecipar. E hoje, novamente, o Marquinhos indo pela direita, o Carrilho cortando para dentro e o Yuri Alberto conseguindo marcar o gol de cabeça. Eu achei uma péssima partida do Maicon. E uma partida que o Carrilho foi muito coadjuvante, principalmente no primeiro tempo. Mas faltou de todo mundo, né? Bidon, tudo que tentou saiu errado. Coronado também, tudo que tentou, a maioria das coisas deu errado. É um jogo para ficar muito atento. Agora é para esperar principalmente para quinta-feira, que é contra o Novo Horizontino. Espero que o Corinthians vá com o time reserva para jogar com o time titular contra o Atlético Mineiro fora de casa na semana que vem. E ver como que vai ser essa sequência no Brasileirão. O Corinthians está 6 pontos atrás do líder. Mas tem a Sul-Americana ainda que não dá para jogar de mão beijada, principalmente com a fase que o clube tá, precisando de dinheiro, né? Principalmente. Então, quanto mais longe a gente for na Sul-Americana, melhor. E a Copa do Brasil, como vai ter o jogo de volta aqui, acho que dá pra jogar com o time reserva, poupar, porque o jogo é dentro de casa e ganhou fora de casa de 1-0 contra o Novo Horizontino na estreia do Dorival. Então agora é ver como que o Dorival vai implantar o esquema tático nesses próximos dias. Ver se o Rodrigo Garro vai conseguir voltar a tempo, voltar bem, né? Voltar sem nenhum fiasco de lesão, né? Não voltar e sentir depois. Porque se o Rodrigo Garro voltar, ficar bem, conseguir jogar e ter o tempo para descansar no Super Mundial, treinar com o elenco, vai ser muito importante pro longo da temporada, principalmente para a fase final, que vai ser uma fase decisiva, né? Tanto é que a gente vai ter talvez impeachment do nosso presidente, então a gente vai precisar muito mais que os jogadores se blindem dentro de campo e estejam muito mais fortes dentro de campo para tentar conseguir alguma coisa na temporada, seja uma Copa do Brasil, seja, dependendo de como for a sequência no Brasileirão, se desistir das outras competições ou se cair cedo, ou uma Sul-Americana ali que dá para buscar. Bom, mas foi isso, galera, o vídeo de hoje aí. O Corinthians foi um time bem apático no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a mudança de postura, conseguiu arrancar o resultado e ser efetivo quando foi melhor em campo. Beleza? Então, valeu geral aí que colou no vídeo. Tamo junto.